dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez com vocês nestas conversas com o mundo, para mais uma vez trazer a vocês um assunto que eu acho de extrema importância e que faz parte da atualidade e dos acontecimentos que recentemente vieram até nós. Na física existe uma lei que é chamada a lei da exclusão, que diz que dois corpos não podem coexistir, ou seja, ocupar o mesmo espaço. Hoje vim falar de Israel e de Palestina. Para melhor compreender o que se passa nesta guerra entre Israel e a Palestina, nesta constante guerrilha, nesta constante revolta entre estes dois povos, temos que compreender um pouco da história. E como eu costumo sempre dizer, em quase todos os vídeos, ou pelo menos na maior parte deles, para melhor compreendermos o presente e poder antever o futuro, temos sem dúvida de compreender as lições do passado e de alguma forma com elas ter uma melhor compreensão de saber o porquê das coisas serem o que é que são. Se nós olharmos para as Escrituras Sagradas, vemos que Israel sempre foi prometido aos judeus desde os princípios dos tempos. Foi chamada a Terra Prometida, que de alguma forma deu ao povo judeu esse amor por essa terra extraordinária que hoje conhecemos como é Israel. Mas quando o povo de Israel aí chegou, já havia aí habitantes, já havia pessoas que viviam aí. Apesar dessa terra ter sido prometida ao povo de Israel, já haviam aí tribos, não é? Não solidamente administradas por uma única unidade governamental, mas tribos aqui e ali, não é? Mas não é desse tempo que eu venho falar. Venho falar de a criação do governo e o Estado de Israel no dia 14 de maio de 1948. Esta formação deste Estado judaico era extremamente necessária. A ONU e outras organizações chegaram à conclusão que era necessário criar um Estado, um lugar para, de alguma forma, dar casa aos judeus. Pois os judeus sempre foram perseguidos um pouco pelo mundo inteiro. E essa terra que hoje conhecemos como Israel já pertenceu a este povo. Foram expulsos daí pelos babilónios e pelos romanos, expulsados, perseguidos um pouco pelo mundo inteiro. Este povo merecia um lugar que fosse seu, um lugar em que ele acreditasse que era a sua terra, a terra prometida. E eu aqui estou completamente de acordo com o povo judeu em querer ter um Estado seu, uma terra sua, onde de alguma forma se sintam em paz, não se sintam perseguidos e possam aí sentir que estão em casa. Uma coisa é certa, houve sempre, através da história, um antissemitismo incompreensível por parte de muitos povos que levou realmente o povo judeu a sentir-se sempre mal onde quer que esteve. Nunca foram recebidos de braços abertos praticamente em lado nenhum do mundo. Desde a Rússia, desde a Alemanha, desde todas as partes do mundo, os judeus sempre foram vistos como algo que não era bem recebido. O que eu acho um pouco incompreensível também. Embora eles tenham as suas próprias regras, as suas próprias leis, todos devemos ser respeitados por aquilo que acreditamos e naquilo que cada um decide ser a sua vida. E isso faz parte de um direito humano. O direito à liberdade de religião, à liberdade de ser quem somos, sem restrições ou penalidades sobre aquilo que acreditamos. O judaísmo realmente tem sido uma das religiões ou um dos povos, porque o judaísmo não é só uma religião, é muito mais do que isso. O judaísmo é uma nação,
é um povo, é uma herança, é uma cultura, é de alguma forma um povo extremamente importante na construção que nós conhecemos como a humanidade. Mas uma coisa é certa, o que é certo é o seguinte: este povo sempre foi de alguma forma perseguido, julgado e de alguma forma, nem só de alguma forma, muitas vezes pagando o mais alto nível através da morte pelas suas crenças e pelas suas tradições e cultura. Mas uma coisa é real nisto tudo: eles são um povo, são uma nação que merece ter o seu lugar. Os ingleses que habitavam essa terra aí antes, depois da destruição do Império Otomano, compreenderam e, através de uma resolução da ONU em 1947, decidiram criar um Estado judaico. E sem dúvida decidiu-se que 55% desse Estado que hoje que antes era a Palestina, 55% pertenceria aos judeus e 45% pertenceria aos árabes. Este acordo foi, se eu não estou errado, passado no dia 29 de novembro de 1947, por incrível que pareça, por um brasileiro nessa altura que estava à frente das Nações Unidas, que era o Osvaldo Aranha, que presidenciava a ONU nesse tempo. Mas uma coisa é certa: Israel, desde o seu primeiro tempo, em 14 de maio de 1948, quando foi de alguma forma formado o Estado de Israel, no dia a seguir eles tornaram-se independentes e, desafortunadamente, a Liga Árabe, construída pelo Egito, a Jordânia, a Síria, a Líbia, a Arábia Saudita, o Iêmen, lutaram uma guerra que os israelitas realmente tiveram que vencer nesta tão jovem nação criada. O que realmente é extraordinário, como é que eles conseguiram juntar forças e conseguiram juntar um exército para lutar contra estes países todos e vencer. Ainda hoje os palestinianos continuam a chamar esse dia o dia da catástrofe. Mas isso não aconteceu só uma vez. Isto aconteceu também em 1967, pois aí mais uma vez, na Guerra dos 6 Dias, tentaram destruir o Estado de Israel. Mais uma derrota que ainda fez o Estado de Israel ficar com muito mais territórios. A seguir a isso, essa Guerra dos 6 Dias em 1967, veio a Guerra de 1973, um dia sagrado para os judeus, que é o dia chamado o Yom Kippur, que é, ou seja, o dia do perdão. O Egito, apoiado por Cuba e pela Rússia, com o Iraque e a Síria, atacaram Israel, que apesar de apenas ter o apoio muito vago dos Estados Unidos, foi capaz de vencer, e mais uma vez Israel conseguiu aí ganhar mais territórios à Palestina. Sempre houve um mau, como é que é dizer, uma má energia entre os dois povos, que tem que de alguma forma ser encontrada uma solução para ela. Mas o que é certo é o seguinte: o único homem que realmente conseguiu trazer algum período de paz a esta região foi Yasser Arafat. Yasser Arafat, apesar de ter criado o Hezbollah, foi ele que conseguiu o maior período de paz entre 2000 e 2005, antes de ele ter morrido,
que afortunadamente Yasser Arafat morreu em 2005, e a partir daí as guerrilhas continuaram outra vez com as antifadas e com mais uma carrada de ataques constantemente apoiada pelo Hezbollah, que de alguma forma é patrocinado pelo Irão e que tem um, um ódio terrível contra Israel, que realmente eu não consigo compreender como é que isso continua a acontecer. Mas há aqui uma coisa realmente que me deixa um pouco triste, que é o seguinte. O Irão é um país extraordinário, com uma história incrível. É um povo realmente incrível, que tem sido de alguma forma vivido debaixo de um regime que o próprio povo do Irão não gosta e nem quer. Um Estado criado através do comando da religião, porque é incrível, é o que faz o Estado do Irão não conseguir progredir e não conseguir trazer mais satisfação ao seu povo, porque é um governo gerido por uma máfia religiosa que de alguma forma não tem trazido benefícios nenhuns ao povo do Irão. E tem um ódio brutal à existência de Israel. Para muitos daqueles que defendem esse regime, continuam a cantar a morte aos infiéis, que são os judeus e que são os americanos, e que são todos aqueles que de alguma forma não acatam as regras e as leis do Islão, que é contrariamente para mim errado. Cada um deve ser de alguma forma respeitado por aquilo que acredita. Nem todos temos que gostar de verde ou azul ou vermelho, ou seja, qual for a cor que cada um gosta. Respeitar os gostos de cada um e de alguma forma as identidades culturais e religiosas de cada um, sem tentar impor a ninguém as nossas próprias filosofias ou as nossas próprias crenças. O que realmente aqui me preocupa é o seguinte: é que esta guerra jamais terá fim enquanto não houver ali um acordo de paz que seja capaz de trazer a união a estes dois povos. Mais uma vez, Israel foi apanhada de surpresa, o que realmente a mim me surpreende brutalmente, porque os serviços secretos israelitas são dos melhores serviços secretos do mundo. São um dos serviços de inteligência mais desenvolvido, com as melhores tecnologias que de alguma forma uma agência de inteligência pode deter. Nem só através de equipamentos e satélites, mas através também de pessoas infiltradas dentro do Hamas e do Hezbollah e de alguma forma dos territórios palestinianos. Como é que eles não foram capazes de antever este ataque que realmente veio transformar mais uma vez esta área do mundo numa guerra? É aqui que realmente me deixa uma questão que eu não consigo encontrar resposta para ela. Mas uma coisa é certa, e devemos ter isto realmente em bastante consciência dentro das nossas análises: isto jamais voltará a ser o mesmo. Este ataque foi sem dúvida um ataque que feriu brutalmente o povo de Israel. E sem dúvida Netanyahu, que é o presidente dos territórios ocupados por Israel, não vai deixar passar de qualquer maneira. Isto só pode ter acontecido realmente com um grande apoio do Irão e do Hezbollah para o Hamas e de alguma forma de serviços de inteligência muito bem orquestrados para trazer um ataque desta dimensão sem que fossem detectados. Isto teve que ser muito bem planejado e muito bem executado para de alguma forma apanhar Israel numa surpresa tão surpreendente. Uma coisa é certa, tanto o Hamas como o Hezbollah são duas organizações consideradas pelo mundo terrorista, pelo menos pelo mundo ocidental. No mundo oriental e no mundo muçulmano, eles são considerados como, de alguma forma, a resistência
à invasão do oeste, que somos nós, aqueles que de alguma forma querem impor a eles aquilo que nós acreditamos. Eu não acredito que aqui ninguém quer impor nada mais a ninguém. Mas uma coisa é certa, e quando vejo isto, é isto que me magoa cada vez mais, que é o seguinte: isto não vai trazer benefícios nenhum a ninguém. Aqui só vai haver mortes, tanto da parte dos israelitas como da parte dos palestinianos, mortes de inocentes, e que de alguma forma não vai trazer paz nem resolução nenhuma a esta guerrilha, a este impasse que existe ali. Isto só vai trazer dor e mais dor àqueles que menos merecem. E cada vez aí se cria uma divisão muito maior, porque quanto mais dor se criar entre os povos, quanto maior for essa dor, quanto mais pessoas morrerem de cada lado, mais ódio vai haver de um parte em relação ao outro, e aí nunca se chegará de forma nenhuma a nenhum acordo. Divided we fall, together we stand. Divididos caímos, juntos ficaremos de pé. E aqui não existe uma capacidade de compreender que só através de um diálogo e de acordos de paz que possam trazer a todos, de alguma forma, um conforto minimamente sustentável. Sem isso nada vai conseguir trazer paz àquela parte. Não é com mais rocket, não é com mais mortes, não é com mais destruição que se vai conseguir chegar a nenhum acordo que possa trazer de alguma forma o conforto a nenhuma das partes. Uma coisa é certa, cada vez que uma invasão ou cada vez que Israel é atacado, mais terrenos da Palestina são adquiridos por Israel. Até que, se isto não parar, Israel acabará por ocupar todos os territórios palestinianos e de alguma forma criar uma estabilidade que sempre dentro do seu próprio país, por haverem aqueles que de alguma forma jamais se resignarão aos interesses e às decisões do povo israelita, uma nação judeia a liderar muçulmanos e árabes. Temos aqui um impasse realmente que eu não vejo fim a ele, a não ser através de uma união e de uma pacificação que possa trazer a estes povos, talvez, a capacidade de compreender que não é através da guerra que se consegue chegar a acordos. É através da capacidade de dialogar. É através da capacidade de termos a capacidade de compreender que só através do diálogo se consegue chegar, de alguma forma, a soluções. Não é através do uso de armas, não é matando um e outro que se vai chegar a um acordo de paz que possa trazer a esta parte do mundo uma solução que seja viável. Por isso, hoje condeno a Palestina. Não porque esteja contra o povo da Palestina. Condeno sempre aqueles que estão do lado do barbarismo, do lado da guerra, daqueles que provocam a guerra, daqueles que provocam a morte e daqueles que mais uma vez não são capazes de trazer o diálogo à mesa e de alguma forma com ele ser capaz de satisfazer nem só as suas necessidades, mas a necessidade dos outros também. Porque não podemos olhar só para o nosso umbigo, também temos de ter a capacidade de compreender que os outros também têm necessidades e também devem ser respeitados dentro daquilo que são e naquilo que acreditam. Uma coisa é certa, aquela parte do mundo nunca mais voltará a ser a mesma depois deste dia. Este ataque inesperado que aconteceu não vem trazer nada de benefício a ninguém. Só vem trazer prejuízo a todos aqueles que morreram e todos aqueles que estão a sofrer e que de alguma forma vivem em temor por estas guerrilhas sem sentido nenhum, que são perpetuadas por organizações, se não terroristas, pelo menos que não têm na sua agenda a paz. Não são capazes de conseguir sentar-se numa mesa e chegar a um acordo através de um diálogo inteligente e através da compreensão de que todos temos que viver em paz uns com os outros. Não há outra forma de viver. Sou contra a guerra. Sou contra tudo aquilo que traz morte, que traz sofrimento ao povo. O povo dos dois lados, sem dúvida, quer paz.
certamente da parte dos israelitas ou da parte dos palestinianos, o povo na realidade não quer guerras, o povo quer paz, o povo quer ter o seu trabalho, ir para casa, ver os seus filhos, alimentar a sua família, comprar os bens essenciais para poder sobreviver e ter uma vida minimamente digna. O povo não está interessado nestas guerras e ah, nestas estupidezes políticas e nestas estupidezes religiosas que não levam ninguém a lado nenhum. Hoje só quero aqui trazer a vocês a minha opinião pessoal nesse sentido, ao dizer que a guerra jamais será a paz, a guerra jamais será a solução para a paz. A solução para a paz será o diálogo, será a capacidade de compreender os outros e de se meter nos pés dos outros e de alguma forma de também acreditar que os outros merecem um lugar ao sol. Todos devemos ter a capacidade de compreender que todos merecemos esse lugar ao sol. Todos devemos ter a capacidade de compreender que cada um de nós tem as suas necessidades e as suas próprias filosofias de vida e devem ser respeitadas. Hoje não quero ir muito mais longe nestas conversas com o mundo, vim apenas trazer a vocês uma elucidação daquilo em que eu acredito. Espero não ter ferido nenhuma suscetibilidade desse lado. Quero que compreendam que eu não estou de acordo com a guerra em sentido nenhum. Mas o que é certo é o seguinte: esta guerra mais uma vez vem-nos mostrar que realmente o mundo não tem crescido, não se tem desenvolvido, não tem tomado uma consciência mais consciente de si mesma e daquilo que é necessário para vivermos todos melhores e em paz uns com os outros. E isto é que é triste, é isto que me entristece. Espero que isto não traga consequências muito mais graves, porque acredito que ali está-se a criar mais um foco de tensão que pode ser evitado. O Irão e de alguma forma uma parte do mundo muçulmano estão a querer entrar numa guerra que realmente não tem sentido. Talvez depois deste acordo que foi firmado há cerca de uma semana entre Israel e a Arábia Saudita tenha trazido algum inconforto, algum desconforto ao Irão e às nações árabes que estão contra esta união entre Israel e a Arábia Saudita. Eu acredito que realmente existem aqui ligações bastante fortes a este acordo ter sido assinado e a este ataque que aconteceu impredicavelmente pela parte das forças palestinianas contra o país que é Israel. Uma coisa é certa, e mais uma vez reafirmo aqui: a paz só pode ser conseguida quando tivermos a capacidade de compreender a necessidade dos outros e de respeitar os outros pelo aquilo que eles são, não por aquilo que nós gostaríamos que eles fossem. Tal como os outros devem respeitar a nós por aquilo que nós somos e não por aquilo que eles gostariam que nós fôssemos. Temos de ter a capacidade de viver em paz uns com os outros e ter a capacidade de nos respeitar uns aos outros e ser felizes e amigos uns dos outros, independentemente das nossas crenças filosóficas, religiosas, políticas ou partidárias ou qual a cor do clube que gostas. É triste que no século XXI ainda estejamos a passar por este género de crises e por estes atentados contra a humanidade que realmente a mim me deixam muito triste. Ok, hoje não quero ir mais longe nestas conversas com o mundo. Penso ter trazido a vocês a ideia principal que vim aqui trazer e uma sensibilidade maior sobre ela e uma melhor compreensão sobre ela. Só quero dizer que estou triste com mais este desenrolar de mais um floco de guerra a acontecer no mundo. Mas como não quero ir muito longe com nestas conversas com o mundo, hoje fico por aqui com um abraço para vocês todos onde quer que estejam. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo episódio destas conversas com o mundo.